Boa noite, a paz do Senhor. Quem você vai aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 27 de dezembro de 2025. Hoje é um sábado, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí então sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Meu Deus, apresenta a vida do meu esposo, dos meus filhos, apresenta a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o ato, meu Deus, e desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Bem, igreja, pessoal, a palavra do Senhor está em 2 Crônicas 15. A reforma realizada por Asa, pelo rei Asa, amém? O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento de João 3,30. Que eu, a missionária da Dirabana, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. O objetivo, Senhor, é pregar sobre ti, sobre a tua palavra santa. Lamanda Shuri de canta, genuína, Pai. Não é sobre a missionária da Dirabana, é sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Meu Deus, alcança essa vida, guarda, cobre com teu sangue, Senhor, através da tua palavra que liberta, que salva. Aleluia, e leva para o céu, porque o objetivo, Senhor, é falar sobre ti, da tua graça, da tua misericórdia, porque o Senhor é fiel e justo. Eu não sou, Senhor, mas o Senhor é. O Senhor é fiel e justo. Por isso eu te louvo, te agradeço e te engrandeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, me ajuda, Senhor, a meditar a tua palavra como ela é no momento de João 3,30. Amém, Jesus, amém? Então, a palavra do Senhor, igreja, ela é maravilhosa. Ela vai dizer assim para mim e para você, amém? A reforma é realizada por Asa. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, tá? Azarias aqui é Asa, tá? Ele saiu para encontrar... Azarias aqui é o filho de Obed, é o profeta, tá? Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escuta-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontre. Mas se abandonarem, ele os abandonará. Deus, olha, igreja, isso é muito sério. Então, quando o profeta vai lá, né? O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, então ele sai para encontrar com Asa, né? E disse, escuta, né? Então, assim, se você estiver com Deus, ele vai estar com você. Se você não estiver, ele não vai estar com você. Igreja, e é da mesma maneira nos dias de hoje, amém? Porque se você estiver com Deus, se você estiver verdadeiramente, aleluia, né? Querendo ter uma vida com Deus, né? Aí vai, mas se você não quiser, né? Então, a pregação ali de Azarias, ali a fala de Azarias, né? Foi algo que, né, muda a história, vai mudar a história aqui, vai haver uma grande reforma, amém? Porque Deus deixa bem claro. E acontece o quê? Né? Então, a gente vê que nessa fala, né, o sacerdote acaba ensinando ali, né? Porque era o papel deles, tá? Do sacerdote falar sobre a lei e o mandamento. Vamos lá, vamos prosseguir. Gente, é muito lindo. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se buscarem ele, deixará que o encontre, mas se abandonarem, ele o abandonará. A igreja é muito forte, né? Então, quantas pessoas têm abandonado a Deus? Igreja, não é pouco não, tá? Quando a gente fala de abandonar a Deus, quantas pessoas têm virado as costas para Deus? E não são poucos, são muitos, tá? Vamos lá. Durante muito tempo, Israel estava sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensinar-lhe sem lei. Então, assim, os sacerdotes, igreja, eles eram responsáveis por ensinar o povo a fazer o sacrifício, né? E também ensinar o povo a lei do Senhor, tá? Que havia sido dada por Moisés. Mas eles, igreja. Mas, em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor Deus de Israel e buscaram, e ele deixou que o encontrasse. Então, na angústia, eles clamaram a Deus de todo o coração. E Deus o que? Deixou que encontrasse, né? Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Então, a igreja era, vamos dizer assim, estava num tempo assim de indecisão, né? Um tempo que Deus não fala é um tempo de indecisão, né? Então, havia muitas coisas, né? Muitas indecisões, muita guerra, né? Guerra não, aflições, né? Que afligiam ali o povo. Por quê? Porque não tinha a presença de Deus, tá? Mas aí diz assim: nações e cidades se destruíram uma às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraça. Então, estava lá. Deus os entregou a sua vontade, amém?
Então você não quer servir a Deus? Então faça a tua vontade, né? Seja feita a sua vontade, homem. Você quer viver a sua vontade? Você quer viver o seu bel prazer? Então, Deus entrega lá a sua vontade, né? Mas, aí ele diz assim, mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Né? Então, Deus vem e diz, não, aí o profeta diz, não desanime, porque tá tudo difícil, tá complicado, tá. Aí vocês têm que buscar Deus, porque quem abandonou Deus não foi vocês? Agora é hora de vocês pleitear de novo para estarem na presença do Senhor. Vai ter que buscar. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, né? Filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de todas as terras de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim e restaurou o altar do Senhor que estava em frente ao pórtico do templo. Aí ele restaura o altar, igreja. Igreja, muitas vezes, né? Esse altar aqui é físico, precisava ser restaurado. E às vezes, quando a gente fala de ídolos, naquela época, os ídolos, eles eram mesmo imagens, né? Eram altares. Hoje, o diabo, ele tem trabalhado de várias maneiras para nos tirar do foco do Senhor. E não é brincadeira, igreja. Quantas coisas têm sido ídolos, né? Que tem tomado conta ali da sua vida e de outros irmãos, de muitas pessoas no dia de hoje. Não são poucos ídolos, né? São muitos, né? Ele diz assim, depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim e a Manassés. E Simeão, que viviam entre eles, por muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Por quê? Porque Deus não estava mais ali no Reino do Norte, né? Igreja, porque o Reino do Norte, igreja, eles tinham os altares de Jeroboão, tinha o bezerro de ouro de Dan em Betel. Era coisa assim terrível, 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 né? E diz assim, eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Ele diz assim, no 11, naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois, 7.000 ovelhas e cabras de saque que haviam feito, né? Então, eles haviam saqueado, né? E sacrificaram a Deus ali as suas ofertas. Igreja, a gente vê que nessa época havia o sacrifício, por quê? Porque Cristo não havia vindo, né? E o diabo, nesse tempo de hoje, o diabo ele tem usado o quê? Sacrifícios de animais, tá? Para adorá-lo, né? Então, você vê que a gente vê religiões que trabalham muito com animais, né? O diabo, ele sempre quer imitar. Então, Cristo veio, lamando as fúrias de canto, o que Cristo fez? O seu sangue foi suficiente, né? Para libertar eu e você da opressão, do pecado. A gente não precisa de sacrifício. A gente precisa de renúncia. Nos renunciar a cada dia. E que não é fácil, igreja. Não é fácil renunciar, né? E o diabo, ele vem invertendo a situação nesses últimos tempos. Então, o quê? Antigamente, o povo de Israel tinha que sacrificar para Deus seus animais, ovelhas, né? E hoje ele quer que seja sacrificado animais para ele. Mas ele não é Deus. Ele é Deusinho, né? Ele é diabo de Deus, né? Mas ele investe até nessa situação, porque o crente não precisa disso, não precisa de nada. Ele precisa somente do sangue do nome de Jesus, né? E sai, Satanás, em nome de Jesus. Só esse nome, né? Tem todo o poder, mais nada. Mas o diabo, ele quer vir lutar com o povo de Deus, né? E ele sempre vai fazer o quê? Vai imitar, né? Ai, agora não tem mais o sacrifício para Deus, então tem que sacrificar para mim. E quantas pessoas escravo de Satanás nesse mundo, né? E nós somos filhos, né? Adotivos, co-herdeiro com Cristo. Tá? Então isso é perfeito. Não tem nem palavras. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma. Buscar o Senhor, o Deus do seu antepassados. Então eles fizeram um acordo. Vamos buscar Deus de todo o coração, de toda a alma. Vamos buscar, se entregar a Deus, né? Porque o negócio é Deus, igreja. É Deus, né? Todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel deveria ser morto, gente simples ou importante, homem ou mulher. Você não vai buscar a Deus, então você é morto. Por quê? Porque a gente está fazendo uma reforma aqui. Então a coisa foi muito séria. Por quê? Porque tinha muitos altares, tá? E no meio tinha muita gente pagã, porque o povo de Israel havia se desviado.
Já tinha dividido o Reino do Norte e o Reino do Sul, e havia muita idolatria. A idolatria era grande, 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 grande. Então, peraí, você vai servir a Deus ou você vai servir a Baal? Você vai servir os altares pagãos. Você não pode servir a Deus e estar servindo no altar de Azera. Você não pode estar servindo a Deus e estar servindo no altar de Baal, né? De Maloque, não tem como. Ou você serve a Deus ou você não serve. Então, a eliminação aqui era total, tá? Não tinha choro nem vela. Então, se você não vai buscar a Deus, você vai voltar ao que os outros deuses, então você tem que morrer. Porque conforme a lei de Moisés, tinha que morrer, não poderia. A lei de Moisés não aceitava. Então, como a lei estava sendo ensinada, então teria que ser feita conforme a lei do Senhor, amém? Que foi dada para quem? Para o povo de Israel, ok? A lei foi dada para o povo de Israel, a lei e os mandamentos. E fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombeta. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois havia feito de todo o coração. Eles buscaram Deus com a melhor disposição, que ele deixou que o encontrasse e lhe concedeu paz em suas fronteiras, né? Então, por que Deus deixou encontrar? Porque a igreja, eles haviam perdido Deus, tá? Eles haviam perdido o desejo de buscar, de adorar. Então, peraí aqui. E tipo assim, se você buscar Deus, você vai achar. Se você não buscar a igreja, você não vai achar. Tá entendendo? Igual pra mim, pra você no dia de hoje, pra mim. Se eu meditar na palavra, se eu jejuar, se eu for congregar, se eu buscar Deus, se eu tiver uma vida de santidade, se eu rejeitar o pecado, Deus vai estar comigo. Mas se não, ele não vai estar. A gente vai ter o quê? Um modus operandi, comportamentos que nos leva para longe de Deus. Eu não posso aceitar que eu servindo a Deus, eu posso ser conivente com coisas que não diz respeito àquilo que meu Deus veio, né, para mim, né? Ele veio para que eu seja uma verdadeira adoradora. Adoro em espírito e em verdade. Se eu adoro Deus em espírito e em verdade, eu não vou ser conivente com corrupção, com mentira, com engano, né? Porque quando você não conhece o Senhor Jesus, isso tudo é normal. Mas quando você conhece Deus, não é normal, igreja. Você ser conivente com aborto, com coisas que não agradam a Deus, né? Coisas que quando eu estava no passado, eu fazia, não participava de corrupção, que eu nunca gostei, né? Sempre tive um caráter que isso para mim não é normal. Mas que você faz coisas que não agradam a Deus e você acha que é normal, entendeu? Como usar drogas, se prostituir, ficar com um encontro na maior naturalidade. E isso, para mim, para você, como servo de Deus, não é. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter uma vida conforme aquilo que o Senhor nos ensina, amém? E se Deus é santo, se eu sou templo, então eu tenho que ter uma vida de santidade, né? E a gente tem que entender, igreja, as pessoas gostam muito de querer falar assim, não, irmão, você tem que aceitar. Não tem que aceitar nada. Eu respeito, mas eu não aceito, ok? Porque Cristo, ele veio para todos, tá? O sol aqui nasce para todos. Em São Paulo, hoje o pau comeu no sol. Mas depois deu aquela refrescada, aquele alívio. Mas peraí, o sol foi para mim? Porque ele não foi para todo mundo. Deus não faz exceção de pessoas. Agora, nós fazemos exceção. Você escolhe se você quer ou não servir a Deus. Então, você vai fazer, não, vou ficar. Problema seu, problema meu. Tá? Porque ele continua sendo o mesmo Deus, ele está lá. Ele deixa se achar. Agora, você quer achar ele? Aqui é igual aqui. Deixa se achar, né? Essa palavra é muito forte, tá? Então, essa palavra falou muito comigo, né? Buscar deixou que o encontrasse. Então, se você buscar Deus e ele vê que você quer mudança, ele vai deixar que você o encontre, você vai descansar, você vai deleitar e você vai ser remida pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, né? Vamos continuar. O rei Asa chegou a depor sua avó Maaca da posição da rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou. E no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, não foram eliminados, tá? Todos. Porque a igreja é igual ao dia de hoje, tá? O coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor toda a sua vida. Isso é muito lindo. Igreja, o segredo tá... Aonde está o seu coração? Lamanda Shuri de Canto. Seu coração é do Senhor Jesus? Tem certeza? Porque Deus é aquele que esquadrinha sobre o coração do homem. A gente tem que ter um coração para Deus, voltado para as coisas do Senhor. Sabendo que aquilo que a gente vai fazer vai glorificar a Deus, né? Eu não posso saber que meu filho está roubando e eu ser conivente com ele, isso não vai glorificar. Eu não posso saber que meu filho matou, roubou, fez coisas desagradáveis e apoiar de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eu estou buscando o céu. E eu não vou apoiar de maneira nenhuma nada que vai contra a lei e o mandamento de Deus. Para mim,
né? No sangue de Jesus, no nome de Jesus, né? Para mim é diferente, não é o mesmo mandamento e a lei para o povo de Israel. Mas há um princípio moral, né? Eu não posso deixar que a degradação moral venha me cegar. Porque eu venho a ser um hipócrita de pregar no altar e não viver, né? Então a igreja é muito sério, né? Muito sério isso, né? E muitas pessoas, elas ficam assim, perturbadas. Porque elas querem que a gente seja hipócrita, mentiroso, falso. Não, nós temos que ter uma vida de lealdade para com Deus. A minha lealdade é para com Deus. Porque eu sendo leal com Deus, eu vou ser automaticamente leal para os homens. Amém? Ele trouxe para o templo de Deus prata, ouro, os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra entre o 35º ano do seu reinado. Então, a igreja, Asa foi um rei, né, que tinha o seu coração devotado para Deus. E por isso Deus deixou que o povo a encontrasse, né? E você já encontrou Deus? Você já foi batizado no nome e no sangue de Jesus? Tem deixado Jesus trabalhar, esperando Deus trabalhar na sua vida? Se você não deixou, deixa. Porque você vai ver que você vai ter luta, você vai ter perseguição, dívida, desemprego. Mas acima de tudo, você vai entender que você só está aqui como passageiro, né? Mas que tem um céu à espera. E lá, depois que você passa daqui para lá, enquanto a gente tem vida, tem escolha, amém? Mas depois que a gente fecha os olhos, não tem mais escolha. Aí é a sentença daquilo que você escolheu. O que você escolheu? A vida eterna com Cristo ou uma vida eterna com o diabo? Pensa só. Deus abençoe e fique na paz.